Nós fomos condicionados a acreditar em finais felizes. Desde o primeiro episódio, quando vimos aquele grupo de crianças jogando Dungeons and Dragons no porão, nós assumimos um contrato silencioso com os irmãos Duffer. Eles vão enfrentar o inferno, mas no final, eles vão ficar bem. Vão comer pizza, vão ao baile da escola e a vida vai voltar ao normal. Por 4 temporadas, essa lógica funcionou. O monstro é derrotado, o portal é fechado e as feridas cicatrizam. Mas eu quero que você olhe para a última cena da 4ª temporada. Olhe para Hawkins. A cidade está partida ao meio. Uma tempestade vermelha e tóxica cobre o céu. Esporos de uma outra dimensão caem como neve sobre as casas onde pessoas reais viviam. Aquele não era um final de temporada. Aquele foi o aviso de que o nosso contrato de final feliz foi quebrado. Hoje, na frequência invertida, nós vamos enfrentar a teoria mais dolorosa e talvez a mais necessária de toda a saga de Stranger Things. A teoria de que a única maneira de fechar a porta para sempre não é com mais poder, é com um sacrifício final. Nós precisamos falar sobre por que Jane Hopper, a nossa Eleven, não vai sobreviver ao final da 5ª temporada. E por que, narrativamente, ela precisa morrer para que Hawkins possa viver. Se isso te deixa desconfortável, se você quer fechar o vídeo agora porque se recusa a aceitar esse destino, eu entendo, mas eu peço que você fique. Porque se você analisar as pistas que a série deixou desde o laboratório em 1979, você vai ver que a história dela nunca foi sobre sobrevivência, foi sempre sobre o martírio. Para entender o futuro, precisamos dissecar a natureza dos poderes da Eleven. O maior erro que os fãs cometem é achar que ela é uma super-heroína da Marvel, que ela tem uma fonte inesgotável de energia. A série nos mostra, repetidamente, o oposto. O poder da Eleven não é um dom, é um dreno, é uma doença degenerativa. Lembre-se da primeira temporada. Mover um objeto pequeno lhe dava um sangramento nasal. Mover um veículo a fazia desmaiar. Agora, olhe para a 4ª temporada. Para derrubar o helicóptero no deserto ou para lutar contra o Vecna na mente da Max, o esforço físico foi devastador. Nós vimos os vasos sanguíneos nos olhos dela estourarem. Vimos ela catatônica depois de grandes esforços. O que os irmãos Duffer estão nos mostrando, frame a frame, é que o corpo humano dela não foi feito para canalizar essa quantidade de energia interdimensional. Ela é como uma lâmpada de 60 watts, recebendo a voltagem de uma usina nuclear. Ela brilha intensamente por um momento, mas o filamento está queimando. E a cada vez que ela usa o poder, o filamento fica mais fraco. Na 5ª temporada, a ameaça não será apenas um monstro ou um portal. Será o mundo invertido inteiro vazando para a nossa realidade. Para conter isso, Eleven terá que usar uma quantidade de poder que ela nunca usou antes. E a biologia dela, que já está no limite, simplesmente não vai aguentar. A matemática do corpo dela não fecha, mas o problema não é apenas o desgaste físico, é a natureza da conexão dela com o lado de lá. Vamos voltar para o momento zero, o momento que definiu tudo, 1979, o massacre no laboratório. Eleven não apenas abriu um portal, ela empurrou Henry Creel através da realidade, e nesse processo, ela criou a fenda original. Isso significa que ela não é apenas uma usuária de magia, ela é a origem da ferida. A assinatura psíquica dela é a chave que destrancou a porta. Durante anos, o Dr. Brenner, o papai, tentou nos dizer isso, mas nós estávamos ocupados demais odiando ele para ouvir. Ele disse que ela era especial, que ela era a única cura. Brenner sabia que o que ele criou no laboratório não era apenas uma criança com telecinese. Ele criou uma ponte viva entre 2 dimensões que nunca deveriam se tocar. E aqui está a verdade brutal sobre pontes. Se você quer impedir que o inimigo atravesse, você não apenas coloca uma barreira no meio dela, você explode a ponte. Vecna sabe disso. O Devorador de Mentes sabe disso. Por que vocês acham que eles são tão obcecados por ela? Não é só vingança. É porque eles sabem que, enquanto ela estiver viva, a porta está entreaberta. A existência dela é a fissura no tecido da realidade. Na 3ª temporada, Billy disse a ela: "Nós vamos acabar com você. E depois, vamos acabar com seus amigos. E depois, vamos acabar com todos. A ordem importa. Primeiro ela, porque sem ela, o mundo é deles. Mas o inverso também é verdadeiro. Se ela não existir mais, a conexão primária se fecha? Essa é a pergunta que vai definir a temporada final. Mas para respondê-la,
precisamos olhar para algo mais profundo do que a biologia ou a magia. Precisamos olhar para o arco narrativo que foi desenhado para ela desde o dia em que ela apareceu na floresta, molhada e assustada, com uma tatuagem no braço. A história da Eleven é uma tragédia grega moderna. E nas tragédias, o herói não volta para casa no final. O herói se torna a lenda que salva a cidade. E se você acha que a Netflix não teria coragem de matar sua maior protagonista, pense de novo. Eles já nos deram o mapa de como isso vai acontecer, usando outro personagem na temporada passada. A pista estava bem na nossa frente, na forma de um metaleiro tocando guitarra no teto de um trailer. Vamos olhar para o que aconteceu com Ed Manson. Muitos fãs ainda estão de luto, muitos ainda pedem a volta dele, mas narrativamente, a morte do Ed serviu a um propósito muito específico. Ela foi um ensaio, ela foi um aviso dos roteiristas sobre o preço do heroísmo em Hawkins. Ed passou a temporada inteira fugindo. Ele fugiu quando a Chrissy morreu. Ele se escondeu no barco. Ele duvidou da própria coragem, mas no momento final, quando realmente importava, ele parou de correr. Ele olhou para o enxame de morcegos e decidiu que não recuaria mais. Ele comprou tempo para os outros viverem, pagando com a própria vida. Agora, olhe para a trajetória da Eleven. A vida dela tem sido uma fuga constante, fugindo do laboratório. Fugindo dos agentes do governo na primeira temporada, escondida na cabana do Hopper na segunda, fugindo para a Califórnia na quarta. A série é sobre uma garota tentando encontrar um lugar onde ela possa descansar e ser normal. Mas o mundo invertido nunca permite. Se seguirmos a lógica narrativa que matou o Ed, a conclusão do arco da Eleven não pode ser ela fugindo novamente para viver escondida. O arco dela só se completa quando ela, assim como Ed, parar de correr. Quando ela plantar os pés no chão, olhar para a tempestade vermelha que se aproxima e decidir que é hora de trocar a sua vida pela vida da cidade que a adotou. Mas não é apenas sobre heroísmo poético, é sobre mecânica quântica e regras de magia. Vamos falar sobre Henry Creel, o Vecna, o número 1. A relação entre Eleven e Vecna não é de herói versus vilão. É muito mais íntima e perturbadora do que isso. Eles são irmãos, não de sangue, mas de poder. Eles são dois lados da mesma moeda distorcida. Eles foram criados no mesmo tanque de privação sensorial. Eles acessam a mesma frequência psíquica. Eles são essencialmente matéria e antimatéria. E aqui entra a teoria mais técnica e assustadora deste canal, a teoria da âncora. Nós sabemos que o mundo invertido existia antes da Eleven tocar nele, mas ele era um lugar caótico, amorfo. Foi a mente da Eleven que deu forma à ponte. Foi a mente do Vecna que deu forma aos monstros. Essas duas mentes são os pilares que sustentam a guerra. Enquanto 1 e 11 existirem no mesmo plano de realidade, o conflito é perpétuo. Eles se atraem e se repelem. Vecna já disse isso para ela. Você tentou me banir, mas você apenas me libertou. Se Eleven matar o corpo de Vecna, como ela já fez antes, a consciência dele persiste. Nós vimos isso acontecer. Se Vecna matar o corpo da Eleven, ele absorve os poderes dela e se torna onipotente, destruindo o mundo. Então, qual é a terceira opção? A única opção que sobra? A destruição mútua. A aniquilação total de ambas as fontes de energia. É o tropo clássico que vimos em Harry Potter entre Harry e Voldemort. Nenhum dos dois pode viver, enquanto o outro sobreviver. Mas em Stranger Things, a regra pode ser ainda mais cruel. Para que o portal se feche, ambos precisam deixar de existir. Pense no portal não como uma porta física de madeira ou metal, mas como uma ferida viva. Uma ferida que sangra a realidade alternativa. A Eleven não é apenas a pessoa que abriu a ferida. Ela é o bisturi que fez o corte. A assinatura energética dela está gravada na estrutura atômica do portal. Para cicatrizar uma ferida dessa magnitude, não basta dar pontos. Você precisa cauterizar. Você precisa queimar a infecção e a fonte da infecção. Se a fonte de energia que mantém o portal estável vem da ressonância entre a mente dela e a mente dele, então silenciar essas mentes é a única maneira de colapsar a ponte. E isso nos leva a Jim Hopper, o homem que perdeu uma filha para o câncer e ganhou outra filha do laboratório. O arco do Hopper é sobre superar o luto e aprender a ser pai novamente. Seria a crueldade final dos irmãos Duffer fazer ele passar por isso 2 vezes? Talvez. Mas olhe para a carta que ele escreveu para ela no final da 3ª temporada. Aquela carta que nos fez chorar.
Ele escreveu: mantenha a porta aberta uns 8 centímetros. Era uma metáfora sobre crescer, sobre namorar, sobre deixar ela viver a vida dela. Mas e se, na 5ª temporada, o significado dessa frase for invertido de forma trágica? Para salvar o mundo, a porta não pode ficar aberta nem 8 centímetros. Ela precisa ser trancada, selada e enterrada. E se a Eleven estiver do lado de dentro quando a porta bater? Imagine o cenário. A batalha final não acontece em Hawkins. Acontece na Sala Branca Mental, aquele espaço vazio onde a Eleven entra quando usa o tanque. Ela prende o Vecna lá. Ela segura ele com toda a força que lhe resta. O corpo dela no mundo real começa a falhar. O nariz sangra, os olhos escurecem, as veias sobem pelo pescoço. Mike está gritando, Hopper está gritando. Eles veem o que está acontecendo. Eles veem que ela não está tentando vencer para voltar. Ela está usando a própria vida como combustível para um último incêndio que vai consumir o Vecna, e ela junto. Ela sabe que se ela soltar, ele foge. Ela sabe que se ela sobreviver, ele volta. Então, ela toma a decisão que o Ed tomou, a decisão que o Bob tomou, a decisão que o Billy tomou. O sacrifício em Stranger Things é a moeda mais forte que existe, e a Eleven é a pessoa mais rica dessa moeda, porque ela nunca teve nada a perder. Até agora. Agora ela tem amigos, ela tem um pai, ela tem um amor, e é exatamente porque ela tem tudo isso que ela vai aceitar perder tudo, porque essa é a única maneira de garantir que eles tenham um futuro. Mas ainda existe um detalhe biológico escondido na 1ª temporada que quase ninguém fala e que pode ser o prego final no caixão dessa teoria. Quando a Eleven encontrou o Demogorgon pela primeira vez, no vazio negro, ela tocou nele, e naquele momento de contato, o monstro não atacou. Ele abriu a boca, e o portal se rasgou atrás dela. Aquele toque criou um entrelaçamento quântico. E na física, quando 2 partículas entrelaçadas são separadas ou destruídas, o que acontece com uma afeta instantaneamente a outra. Esse entrelaçamento quântico significa que a Eleven não é apenas uma visitante no mundo invertido. Ela é parte da arquitetura dele. O DNA dela foi reescrito pela energia daquela dimensão. E a regra cruel da física é que você não pode destruir a sombra sem apagar o objeto que a projeta. Se o mundo invertido é a sombra distorcida de Hawkins, projetada através da mente da Eleven, então, para que a sombra desapareça definitivamente, a luz que a projeta precisa se extinguir. Isso nos leva ao cenário final. Como será o último ato de Stranger Things? Não será uma batalha de raios coloridos e gritos, como nos filmes de heróis genéricos. Será algo muito mais silencioso, íntimo e aterrorizante. Imagine Eleven e Vecna travados naquele duelo mental final. O corpo do Vecna no mundo invertido começa a se desfazer, virando cinzas e esporos, à medida que ela drena a vida dele. Mas, simultaneamente, no mundo real, nos braços do Mike, o corpo da Eleven começa a perder a coesão. Lembre-se do final da 1ª temporada. Quando ela matou o Demogorgon na sala de aula, ela não caiu morta. Ela se desintegrou. Ela virou pó e desapareceu junto com o monstro. Naquela época, ela era forte o suficiente para se reconstruir. Mas agora, depois de gastar tudo o que tinha para segurar o colapso de 2 realidades, a teoria é que ela vai usar a própria força vital para costurar o rasgo entre os mundos. Ela vai se tornar a argamassa que fecha a parede. E enquanto o portal se fecha, ela vai desaparecendo, átomo por átomo. Imagine o desespero do Hopper, o homem que moveu o mundo para trazê-la de volta da Rússia. Ele vai tentar segurá-la, mas as mãos dele vão atravessar o corpo dela, como se ela fosse feita de fumaça ou de memórias. Imagine o Mike, que passou a 4ª temporada inteira com medo de dizer "Eu te amo", tendo que dizer essas palavras para um espaço vazio, onde o amor da vida dele estava um segundo atrás. Não haverá corpo para enterrar, não haverá túmulo, haverá apenas o silêncio. E um céu azul, limpo, sem nuvens vermelhas, sobre uma Hawkins que finalmente está segura, mas que perdeu sua alma. Muitos de vocês vão dizer, mas isso é muito triste. A Netflix não faria isso. Mas pensem em O Senhor dos Anéis, a obra que tanto inspira os garotos na série. Frodo Baggins salva o condado. Ele destrói o anel. Mas ele pode ficar no condado? Não. As feridas dele eram profundas demais. Ele teve que partir para as Terras Imortais. Ele teve que deixar o Sam e o Merry para trás.
O preço de salvar o mundo é que você muitas vezes não consegue viver nele depois. A Eleven nunca foi deste mundo. Ela foi criada em um tanque sem nome, apenas com um número. A jornada dela foi nos ensinar o que é humanidade, o que é amizade, o que é sacrifício. E a lição final de humanidade é dar a própria vida para que outros possam ter uma. Se ela morrer, o legado dela será eterno. As crianças vão crescer. Mike, Dustin, Lucas e Will vão se tornar adultos. Eles vão ter famílias. Vão ter empregos. Vão esquecer os monstros. Mas eles nunca vão esquecer a garota estranha, de cabelo raspado e nariz sangrando, que apareceu na chuva e mudou tudo. O sacrifício dela permitirá que eles tenham a vida normal que ela sempre sonhou, mas que nunca pôde ter. A porta ficará trancada para sempre, não 8 centímetros aberta, trancada, porque a chave está do lado de dentro. Essa é a beleza trágica de Stranger Things. Começou com o desaparecimento de um garoto, o Will, e vai terminar com o desaparecimento de uma garota, a Jane. O ciclo se fecha, a balança se equilibra, uma vida pela outra. Agora, eu quero que você seja sincero comigo. Você está preparado para esse final? Ou você ainda tem esperança de que existe uma saída mágica, um jeito de quebrar as leis da física e salvar a garota? Desça agora nos comentários e declare o seu lado. Escreva time sacrifício, se você acha que a morte dela é inevitável e necessária para a história. Ou escreva time sobrevivência, se você tem uma teoria de como ela pode escapar dessa sentença de morte. Eu vou ler e responder as teorias mais criativas nas primeiras 24 horas. E atenção, se a Eleven morrer, quem sobra para proteger o mundo se o Vecna tiver um plano de contingência? Existe uma teoria sombria de que Will Byers não é apenas uma vítima, mas a verdadeira arma final que o Vecna deixou para trás. Se você quer entender como Will pode se tornar o vilão supremo na ausência da Eleven, você precisa assistir a esse vídeo que está aparecendo na sua tela agora. A história não acaba aqui. A frequência invertida continua a transmissão. Amigos não mentem. E adeus. Câmbio e desligo.